tivemos um feriado aí nessa semana. E esse feriado foi do que mesmo? Quem lembra? Não, agora, feriado agora. Isso, dia 1º de maio, né? É dia do preguiçoso, não é? Não, dia do trabalhador. Isso, dia do trabalhador. Eita, glória a Deus. E para comemorar, nós trabalhamos no dia 1º. Eita Deus, olha que bênção, né? Eita Deus da glória. Pelo menos eu trabalhei, né? Meu pai trabalhou, né? O irmão Geraldo trabalhou. E meus irmãos trabalharam. Mas por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: eita, irmão, quando chegar lá no céu, eu vou jogar na cara de Adão. Vou falar para ele assim: é por tua causa que eu estou trabalhando. Oh, meu Deus do céu. Daí depois ele falou para mim assim: eita, irmão, mas que pena que a gente trabalha, né? Porque era bom se a gente não quisesse trabalhar. E assim, algumas pessoas colocam o trabalho como algo, consequência do pecado. E o trabalho não é uma consequência do pecado. Ele não é. Para a gente poder dar continuidade no que estamos falando, eu tenho que primeiro ler a palavra do Senhor, nosso Deus, que encontra-se no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Todos encontraram? Gênesis capítulo 2, eu vou ler apenas o versículo 15, que diz assim, ó: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Amém? Amém. Senhor amado, Deus poderoso, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante de Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra santa, Senhor. Que neste momento, Senhor, eu peço que cada irmão, Senhor, venha estar com o seu coração aberto para ouvir, Senhor Jesus Cristo, aquilo que é fundamental para a sua vida, Senhor. Aquilo, Senhor, que nos fortalece, Senhor, que corrige também, Senhor, meu Deus, que exorta a igreja, Senhor, para um bem, Senhor, para um propósito maior, Senhor, que é, Senhor, nos abrir o caminho para a salvação eterna, Senhor Jesus Cristo. Que todos possam sair dessa noite felizes e alegres, Senhor, pelo Teu poder, pela contemplação do poder do Espírito Santo neste lugar. E todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E que reine agora, Senhor amado, a Tua paz, o Teu poder e a Tua união em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Antes de dar continuidade, quero dizer para os irmãos assim, ó. A palavra do Senhor diz para nós que não é bom que pequemos. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, não é verdade? Este advogado é Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Então eu quero dizer para você, nesta noite, que essa palavra que eu falei agora é para você, fora do contexto que eu estou dizendo, que Deus está aqui. A partir do momento que você se confessa com o Senhor, não diante do homem, mas com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, te levantar e te colocar de pé mais uma vez. Amém, igreja? Amém. Amados irmãos, voltamos agora aqui, nós estamos falando, onde muitos levam a palavra do Senhor por um caminho e acham que o trabalho ele é penoso, o trabalho ele é fruto do pecado de Adão. E nós já lemos a palavra do Senhor, onde nós vimos que antes do Adão, da queda, do homem e da mulher, eles pecarem, o Senhor, quando Ele fez Adão, a obra-prima de Deus. A obra-prima que o Senhor fez com as suas mãos. Ali o Senhor fez, e quando o Senhor pegou o homem, Ele disse assim, ó, como nós já lemos, vou reler. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden. Para o que o Senhor colocou ele ali? Para ele ficar passeando? Para ele ficar sentado? Para ele ficar olhando ali o Instagram o dia todo? Não, né? O Senhor pegou Adão, colocou no jardim, para poder o quê? Cultivar, lavrar e guardar o jardim do Senhor. Agora, venhamos. As palavras cultivar, lavrar, guardar são palavras que são sinônimos, são conhecidas para algumas pessoas que vêm de onde? Do campo, não é verdade? Conhece essas palavras, né, do trabalho. Ou seja, neste momento, Adão ele iria fazer o quê? Ele iria trabalhar
para o Senhor. Ou seja, já vemos que o trabalho, ele não é consequência do pecado do homem, mas sim uma ordenança de Deus antes do pecado. Porque nós encontramos hoje em dia tantos preguiçosos, que não querem trabalhar, mas querem receber de graça. Irmãos, de graça, ninguém recebe nada, se você não trabalhar. E quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, olhamos, quando estamos falando essa parte agora de Adão, nós vemos que neste momento ali, o trabalho de Adão que ele fazia, lhe trazia o quê? Lhe trazia prazer, e trazia bênçãos. Era muito bom trabalhar. O Senhor sempre quis que o homem trabalhasse. O homem que não gosta de trabalhar, ele está contra o desejo de Deus. O preguiçoso está contra o desejo de Deus. Porque Deus sempre deixou claro que o homem deveria trabalhar. O que muda, já no capítulo 3, aqui do mesmo livro de Gênesis, no versículo 17, o Senhor diz assim, por ter dado ouvidos à sua mulher. Isso também, amados irmãos, determina algo muito importante. Porque eu já vi pessoas falando isso, mas nós vimos que não. Primeiro, o Senhor formou Adão, é obra-prima de Deus, e o Senhor formou Adão, e o colocou para tomar conta. Lembra quando eu disse uma vez na igreja, que qual foi a única coisa que Deus fez, nesses 6 dias, que não era bom? Que o Senhor falou, não é bom. A única coisa que Deus fez que não era bom, que ele falou, não é bom que o homem esteja só. E o restante tudo foi bom. O Senhor criou a mulher. Mas quando o Senhor colocou a mulher ali, para estar junto com Adão, para auxiliar, Adão ele já era superior a ela. Ele já era o cabeça, ele já era a família. Já era o projeto de Deus, sempre foi o mesmo. Eu já vi pessoas pregando ou falando que no Jardim do Éden não existia diferença. Não existe, meu irmão, isso não é verdade, tá? Aqui Deus deixa claro que Adão, ele já era, naquele momento, o chefe da família, que ele estava sobre a sua esposa. E por ele ter dado ouvidos à mulher dele, diz a palavra do Senhor, no Senhor que estou falando, Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim, por ter dado ouvido à sua mulher e comido da árvore que eu havia te ordenado que não comesse, primeiro Deus chegou para quem? Foi para Eva, o Senhor chegou para Adão. Quando o Senhor pegou, lá em Gênesis 2, que eu li para os irmãos a partir do 15, no 16 já fala, o Senhor mostrou para Adão e falou, está vendo essas árvores? Todas delas vocês podem comer. Quer dizer, você pode comer. Pode comer, se alimente bem, mas dessa que está no meio, dela não comerás. O Senhor deixou bem claro, deu ordem para quem? Para Adão, para ele não comer da árvore. E quando o Senhor chegou para ele, ele falou assim, você deu ouvido à sua mulher, e você comeu do fruto que eu disse que não era para você poder, que não era para você comer. Agora, há uma consequência. Maldita agora é a terra, por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Determinando os dias de Adão naquele momento, e tirando daquele momento, quando ele havia pecado, a sua imortalidade. A palavra de Deus para nós, ela grifa algo muito bom para a nossa vida. O trabalho, o Senhor sempre quis que o homem trabalhasse. Mas hoje, quando se fala de trabalho, somente aqueles que são preguiçosos, não gostam de trabalhar, ele já sente arrepio. Igual no seriado do Chaves, lembra dos Madruga? Ele falava de trabalho e se arrepiava todo, ficava doente, dava febre nele. Porque, incrível que parece, tem pessoas que são assim. Ele tem febre quando o aluno fala de trabalho. Mas aqui o Senhor falou o quê? Que agora a terra é maldita por sua causa, porque você desobedeceu a minha ordem. E agora você tem que continuar a trabalhar, mas com um pesar, que agora com fadiga você irá trabalhar. O homem trabalhava e não sentia cansaço. Adão, ele cultivava a terra, lavrava a terra, mas não sentia cansaço. E era muito gratificante, por quê? Porque naquele momento, como diz a palavra do Senhor, os frutos eram para 100. As coisas vingavam, belas, o espetáculo era muito bom. Mas agora o Adão ia ter que trabalhar, ia ter que suar, ia ter que esperar a terra ser molhada, ia ter que tomar conta dos animais não comerem as sementes, as aves que vinham comer, os animais que andam no chão, para não pegar aqueles que ali estavam, cuidar dos animais. Agora seria com esforço e com cansaço. Quando trabalhamos muito, o que acontece com o homem quando trabalha muito? Ele chega na sua casa, o que ele quer fazer?
Ele quer fazer o quê? Aquilo que a esposa dele pediu para fazer, né? Pendurar aquele varal, consertar aquele fio, né? Arrumar não sei o quê, uma prateleira ali. E ele está muito bem descansado, ele vai fazer o quê? Vai fazer isso, não é? Ele quer chegar em casa, ele não quer fazer nada disso. Principalmente quem trabalha na área, vê isso toda hora, ele não quer chegar em casa e ter o trabalho de estar pendurando prateleira, tem que trocar um piso, tem que trocar uma torneira. Ele quer, né, relaxar, ele quer descansar. Por quê? Porque a fadiga do pecado nos traz isso para nós. Mas por consequência do pecado. Não porque o trabalho seja mau. O trabalho, ele é bom. E Deus provou isso na Bíblia para nós muitas e muitas vezes. Que devemos o quê? Trabalhar. Então naquele momento, depois que eles foram expulsos do jardim do Senhor, daquele lugar santo, Adão, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia, que era o seu trabalho, mas com dificuldades, que é de acordar cedo. Alguém tem dificuldade de acordar cedo aqui? Eu acho que ninguém, né? Acho que é normal para todo mundo acordar no horário bom e trabalhar. Eita, estou vendo muita gente aqui, olha. Irmãos, o acordar cedo, ele é normal. Os homens acordavam cedo para trabalhar. Hoje em dia, quando a pessoa fala em trabalhar, tem gente que quer ir trabalhar, acordar 8 horas da manhã. 8 horas da manhã já é tarde para você acordar, para você poder ir trabalhar. O normal, o certo é você acordar cedo, trabalhar, voltar para a sua casa ainda antes do sol se pôr. E quando o sol se pôr, se preparar para deitar, para descansar, porque o Senhor deu a noite para que pudéssemos descansar. A noite é para poder descansar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Trabalhar é muito bom, glória a Deus, porque edifica o homem. Principalmente quem? O homem. A mulher trabalha, ela tem o trabalho dela também, com certeza. Mas como estamos falando de trabalho, estamos falando daquilo que sustenta a casa. Aquilo que gera o quê? O rendimento, o pão. Hoje em dia, a mulher também trabalha para ajudar na sua casa, né? Ou trabalha para erguer a sua casa. Mas o normal de Deus foi o quê? A criação de Deus. Que o homem trouxesse o sustento. O homem fosse trabalhar. Eu sei que para alguns irmãos, né? Não os irmãos da igreja, porque eu sei que os irmãos da igreja não tem isso, né? Mas eu sei que alguns irmãos por aí, lá fora, é penoso quando fala assim, ó, o homem tem que trabalhar, viu? Você tem que suar. Você quer arranjar uma boa esposa? Mostra que você é o quê? É trabalhador. Que você é digno de trazer o alimento para sua casa. Assim você vai estar cheio de pretendentes. Agora, se você quer arranjar emprego, você acorda 9 horas da manhã, daqui a pouco eu mando um currículo ali. Olha, não vai ter muitos bons pretendentes não, viu? E quando nós passamos então na direção do Senhor, nós vimos que diante do Senhor muitas coisas aconteceram. E o Senhor diz assim, que devemos trabalhar e trabalhar com alegria. Você trabalha com alegria no seu serviço? Você trabalha com prazer? Algumas pessoas, quando trabalham, amaldiçoam o trabalho dele o dia todo. O dia todo amaldiçoam o trabalho. E a maldição não precisa ser com palavrões, irmãos. Pode ser com palavras pequenas que se tornam como palavrões na sua vida. Como maldições. Você está trazendo maldição para a sua vida. Muitos levantam para trabalhar, vão para a empresa, amaldiçoam o dono da empresa. Tem um espírito comunista. Não gosta da empresa, acha que ele está ganhando dinheiro na sua custa, nas suas costas, né? Amaldiçoa a empresa. Depois, quando ele perde a vaga, que a empresa ou falha, ou fecha, alguma coisa acontece, aí fica desesperado porque não tem emprego para poder trabalhar. Sendo que não é a vontade do Senhor, nosso Deus. A vontade é que você venha trabalhar para poder se suster. Isso nós vemos o que diante do Senhor, nosso Deus. Que quando o Senhor ele determinou isso, o Senhor deixou bem claro que Ele quer que o homem trabalhe. Tanto que quando nós vimos ali naquele momento, quando temos Arão instituído sacerdote do Senhor, e através da sua família vieram outros, os levitas que ali estavam, eles tinham o quê? Obrigações para fazer diante do Senhor. Lembra que a tribo que não recebeu herança foi a tribo de Levi? Porque a herança deles seria o quê? Trabalhar para o Senhor. E como que era o trabalho deles? Era fácil? Você acha que era fácil quando você vê aqueles desenhos que passa de domingo lá na Record, que eu sei que tem gente que assiste? Né? Não que tudo ali seja ruim,
Então assiste em casa, viu? Acorda cedo e assiste o desenho, é bom. O desenho ele é bom, não que tudo ali seja verdade, o desenho passa, né? Algumas coisas incrementam para dar um pouco mais de alegria assim, no desenho. Porque tem palavras que são muito rápidas, acontecem rápidas na leitura. Mas na imaginação você pode colocá-la um pouco mais demorada. Mas o que mostra para nós ali, que os sacerdotes iam, trabalhavam, tinha aqueles que faziam a preparação do pão, tinha aqueles que tomavam conta da casa de Deus, tinha aqueles que tomavam conta dos utensílios, tinha aqueles que lavavam os utensílios, tinha aqueles que limpavam o altar do Senhor, tinha aqueles que colocavam sacrifícios, tinha aqueles que pegavam depois os restos do carvão, das coisas que ficavam, e tinham que levar fora do deserto, fora do acampamento do Senhor para jogar fora, tinha aqueles que tinham que voltar. Irmãos, o trabalho não era fácil. Muitos acham que era fácil ficar ali, era alegria, mas o trabalho era insistente, eles trabalhavam numa roda de um dia que levava o dia todo, trocavam os turnos, mas o trabalho continuava, faziam a obra do Senhor, faziam um sacrifício. Imagina quantas pessoas iam diante do Senhor, do altar ali, e queriam fazer sacrifício. Imagina os sacerdotes pegando um, pegando o outro, levando, trazendo, pão daqui, pão dali, azeite, fermento, farinha, os que tomavam conta dos cereais, das ofertas cereais, que iam medir para ver se estava certo, se estava errado, porque se ele abençoasse aquela oferta, e ela estivesse faltando, seria cobrado de quem? Da pessoa? Não, ele já abençoou a pessoa, seria cobrado dele. Lembra a história de Gideão, daquele povo que foi e enganou Gideão, falando que era de uma terra distante? Eles fizeram acordo com ele, por causa disso, depois quando descobriram, não puderam os matar, porque já haviam feito, Deus pesaria as mãos sobre eles. Então, irmãos, o fazer, o trabalhar, ele era cansativo sim, porque Deus queria que um homem trabalhasse. Quando você trabalha, você já observou um homem do campo que trabalha pesado, ou um serviço muito pesado? Você já viu algum desses homens chegar e reclamar direto que tem problema de acordar de madrugada, de insônia? Por quê? Porque ele está tão cansado que ele chega na sua cama, ele deita, ele só vai acordar no dia seguinte com o galo cantando. Ele passa, porque ele cumpriu a tarefa do dia. E a tarefa é cumprida o quê? Todos os dias. A adoração do Senhor é cumprida como? Todos os dias. O trabalho é uma forma de adorar ao Senhor teu Deus. Glória a Deus. E no livro de Colossenses, né, nós vemos aqui a palavra do Senhor, diz assim, ó. É o capítulo 3, versículo 22. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. E tudo que fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem trabalhando, não para as pessoas, mas para o Senhor. Olha que interessante. A gente lê isso aqui, parece até regra de empresa do século 21. Ó, tem gente vigiando você. Aí quando está vigiando, geralmente aquele que é denominado nas empresas chamado de morcego, né? Não tem ninguém vendo, não tem nenhum fiscal, não tem nenhum chefe, líder. O que ele faz? Ele senta, mexe no celular, se espreguiça, vai tomar um café, fazer alguma coisa. Quando ele vê chegando, né, ele vai e corre, ele não avisa ninguém. Ele não avisa os outros amigos dele que estão trabalhando. Por quê? Porque ele quer se dar bem. Ele chega, começa a trabalhar, e ainda fala para o outro, ó, você dá uma descansadinha, descansa aí, eu fico agora no seu lugar aqui. E quando aquele trabalhador, coitado da sua, ele senta na hora que o chave aparece, ele fala, olha, chefe, tá vendo? Eu trabalho aqui sozinho, né? Esse é o preguiçoso. Ele não faz de acordo com a palavra do Senhor. Porque quando ele não está sendo vigiado, ele faz errado. Aqui acabou de falar, quando não faça só quando está sendo vigiado, mas quando ninguém está te olhando, trabalhe certo, trabalhe com amor. Olha que a palavra de Deus é bem clara, com sinceridade, de coração, temendo ao Senhor, temendo a quem? Ao Senhor nosso Deus. Por que Deus? Porque Deus é o único que vigia a sua vida todo dia, que vê tudo o que você está fazendo no seu trabalho. Vou fazer um trabalho mal feito. O pastor Adão vai ali, levanta uma casa, né? E ele coloca ali, faz uma mistura de 5 carrinhos para um cimento, para encher a laje. E ele fala, vou fazer de propósito, né? E vai e quebra tudo. E fica tudo rachado, a casa fica toda feia.
ele coloca os pisos tudo, né, tudo torto, né, tudo com o dente passando. Aí, quando ele trabalha, chega o homem para ele e fala assim, ó, essa casa que você construiu agora é sua, eu estou te dando para você, presente. Né? Imagina só, porque Deus, ele vê tudo, e o Senhor recompensa conforme você faz as coisas. Hoje o trabalho, ele é um esforço e uma frustração. Porque hoje muitos procuram o quê? Apenas a riqueza e o dinheiro. E quando você procura apenas a riqueza e o dinheiro, você cai nesse próprio laço. Hoje muitos caem no laço da riqueza. Por que muitas igrejas hoje estão lotadas e cheias? Não cabem nos bancos. Porque as mensagens, as palavras são apenas profetizando ou falando de bens e riquezas. Que você pode ser rico, você pode ser próspero, que você vai conseguir e que eu abençoo, que Deus está profetizando na sua vida. Aqui ele está enganando as pessoas. Mas as pessoas estão deixando ser enganadas por elas mesmas. Porque quando você leva o seu coração apenas para o lado da riqueza, você está se enganando a si mesmo. Você deixa ser iludido por coisas que, de repente, não sejam da vontade do Senhor. Primeiro temos que escolher e falar, Senhor, eu tenho vontade que eu seja uma pessoa rica. Porque eu não sei meu coração. Deus sabe. Se de repente eu for uma pessoa rica e me desviar totalmente dos caminhos do Senhor. E se meu dinheiro me trouxer para mim, me trouxer a minha perdição, será que vai ser bom para mim? É melhor do que você viver nessa terra humilde, pobre, mas o Senhor sempre suprindo as suas necessidades, do que você ser muito rico, viver uma vida de elegância, de abundância, mas não entrar no reino dos céus. O que valeu para você? Um pouco de tempo aqui e perdeu a eternidade na glória diante de Deus? Então nós vemos testemunho de irmãos na palavra de Deus que trabalhavam com amor. Olha só, José, quem lembra de José do Egito? Ele foi entregue, foi levado como servo, como escravo. E José trabalhava, tudo que ele colocava as mãos, o que acontecia? Quem lembra, irmãos? Tudo que José colocava as mãos era abençoado. Tudo que ele fazia dava certo. Tanto que mesmo sendo escravo, ele começou a subir de posições. Foi pego numa armadilha pela mulher de Potifar, né? Inclusive, eu sempre falo que as leis, elas imitam muito a palavra de Deus. Hoje existe uma lei que chama mulher de Potifar. Se uma mulher chegou hoje na delegacia falando que o homem bateu nela, que ela foi espancada, eles primeiro vão enquadrar ela na lei da mulher de Potifar, que é o quê? Mentirosa, para ver se ela não está mentindo, para depois saber realmente os fatos. Foi preso José, foi levado para a cadeia, e lá o que aconteceu? Ele se superou, porque tudo que ele fazia com amor, ele fazia sem reclamar, e ele era o quê? Era escravo, estava preso. Eita Deus! Neemias, meu Deus, ele foi fazer a obra de Deus e não reclamou, e foi com alegria. E ele tinha motivos para reclamar? Ah, mas se fosse no dia de hoje que tinha de Neemias reclamando, meu Deus do céu. Paulo dá exemplo para a gente. O que Paulo estava fazendo para não ser pesado aos seus irmãos? Quem lembra que Paulo estava fazendo? Ele estava fazendo algo para vender, para não ser pesado para os seus irmãos, onde ele estava ainda pregando a palavra de Deus. Ele tecia redes para não ser pesado aos meus irmãos. E ainda pregava a palavra de Deus. Ele ainda diz que devemos trabalhar. E ainda fala algo que é forte, hein? Se você não quer trabalhar, não tem problema. Não precisa trabalhar. Mas também não coma. Essa é boa, não é? Olha só. E é de Deus, hein? Você não quer trabalhar? Não tem problema não. Pode ficar sem trabalhar. Mas também comer você não vai comer. Já reparou isso? Irmãos, quando você aceitou o Senhor, quando o Senhor, Ele te aceitou, e o Senhor te colocou no caminho dele, e você abriu os olhos para a salvação de Cristo, você virou uma pessoa para trabalhar para Deus. Não existe negócio de, irmão, eu quero só ficar na minha cadeirinha aqui, eu quero só esperar a minha bênção, eu quero só esperar a minha salvação na glória. Irmão, você entrou, um corpo de Cristo entrou para trabalhar. E obreiro de Deus tem que trabalhar, porque o obreiro de Deus, quando não trabalha, é obreiro reprovado, e obreiro reprovado Deus odeia. O livro de Apocalipse diz para nós, olha,
fala do lado espiritual. E é do lado espiritual que eu estou falando. Porque a sua vida espiritual ela pode estar fraca. Porque você só quer abrir a Bíblia na casa do Senhor. Você quer sentir unção na casa do Senhor. Se você mora perto da igreja, 7h15 você está ali ligado, num filme, numa novela, num vídeo, alguma coisa. Você desliga correndo e vem para a casa de Deus. Chega aqui, você fica bravo porque você quer sentir a unção de Deus, mas não está sentindo. Quem é que não está sentindo a unção de Deus? Quem é que não está sendo nesse momento esclarecido por Deus? É aquele que está pregando, que está louvando, dando testemunho? Ou é você que ainda não se preparou para a obra de Deus? Você acha que quando o sacerdote ele ia para o templo, quando chegava a sua vez, você acha que ele ia rápido, correndo, sem pensar? Ele se preparava antes para poder chegar no templo para adorar ao Senhor, nosso Deus. Paulo, ele diz bem certo isso. E quando nós não trabalhamos para o Senhor, você não se alimenta espiritualmente. O seu espírito fica fraco, porque você não faz por onde receber a unção do Deus Todo-Poderoso. Outra, você fica com seus olhos virados para a casa de Deus, para a palavra. Você quer procurar outras coisas, a não ser se alimentar, você não está trabalhando. Ou seja, Deus não vai te alimentar espiritualmente. Eu estou fraco, eu estou num momento espiritual muito ruim. Mas o que você tem feito para melhorar a sua vida espiritual, para crescer espiritualmente? Você tem trabalhado para isso? Você tem contribuído na obra de Deus para que a sua vida espiritual venha crescer? Jesus Cristo diz assim no livro de Mateus, o Pai até agora trabalha e eu também. Eu e o Pai trabalhamos. Se o Senhor Jesus Cristo, até Ele trabalha, por que nós não devemos trabalhar? E trabalhar na seara do Senhor. Evangelizar. Qual foi a última vez que você evangelizou uma vida? Qual foi a última vez que você orou por algum irmão? Com consistência, amados irmãos. Com persistência. Pedindo realmente libertação, a bênção daquele irmão. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você leu a palavra do Senhor na sua casa? Com o coração aberto para receber do Senhor, teu Deus, aquela palavra. Tem gente que acha que oração é em vão. Né? Tem umas orações que realmente, irmãos, desculpa, mas é em vão. A pessoa até se ajoelha. Ele ajoelha e fala, Senhor Jesus. Parece uma coisa meio que copiado, uma coisa meio que automática. Senhor Jesus, abençoe minha vida, protege, coloca tuas mãos, Senhor, faz alguma coisa. Mas o pensamento dele está longe. A boca dele parece que está aberta, sendo automaticamente pronunciada, falada. Ele não abre o coração dele, a mente, para trabalhar junto, para pedir para o Senhor aquilo que realmente necessita na sua vida, para que a água do Senhor desça, aleluia, sobre ele, e a unção do Senhor seja tremenda e derramada. Oh, glorioso Deus! Devemos trabalhar, irmãos, como o Senhor disse, derramar o suor para o seu sustento e para você ser abençoado pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos deu um exemplo muito grande, porque quando ele estava orando ali, a sua oração, Lucas é o único que relata para nós, que ele começou a suar e essa transpiração se tornou em grandes gotas de sangue que corriam, que caíam no chão na sua oração, na sua existência. Jesus estava trabalhando de um modo, naquele momento, tão forte, orando ao Pai, pedindo, oh Deus da glória. E às vezes nós queremos orar ao Senhor e ainda bocejar no meio da oração. Meu Deus do céu. Queremos orar por irmão, que Deus possa curar aquele irmão. Nossa, sua vontade que ele fosse curado foi tão grande que ela não passou do seu cabelo. Como Caim. As suas ofertas não chegavam ao céu. A sua fumaça era espalhada, Deus não permitia, porque não era de coração, não tinha vontade, não tinha ímpeto. Não era colocado. O trabalhar, hoje trabalhamos diante do Senhor, para que possamos ter prazer, amados irmãos, naquilo que recebemos. A igreja, hoje as pessoas no mundo, na sua vida, colocam o trabalho como algo penoso, difícil, dificultoso. Irmãos, trabalhe todo dia para ganhar o seu pão com alegria, trabalhe feliz. O emprego, que seja qual for, você está trabalhando, seja com alegria, trabalhe. Lembre-se que Deus está vendo e Deus recompensa. Eita, Deus da glória! E o culto, oh glorioso Deus! E o culto você trabalha e faz, quieto. E o Senhor recompensa, aleluias. Deus poderoso. E espiritualmente é a mesma coisa, amados irmãos. Se você não trabalha no Senhor, você não come espiritualmente.
Por isso que o seu espírito anda fraco, caindo. Por isso que você sente vontade às vezes de desistir, vontade de largar até a própria vida. Porque deixa que coisas ruins entrem na sua vida. Deixa que suas forças elas venham desvairar. Mas o Senhor, Ele tem a solução. A solução é trabalhar. Porque quando nós trabalhamos, estamos nos edificando, amados irmãos. O seu trabalho, o seu lar, pode ser um modo de exaltar, de santificar o Senhor. Quando a irmã está em casa cozinhando feijão, ela está louvando, orando, ela está santificando o seu trabalho, aleluia. Quando o homem está no seu serviço trabalhando, que ele está suando, ele fala: eita, do suor do nosso rosto, eu vou comer o pão, graças a Deus, Senhor, que eu tenho força, hoje eu tenho saúde, estou de pé trabalhando, porque hoje muitos não conseguem se levantar, aleluia. Você já se deparou com um lugar onde tem aquelas pessoas moradoras de rua, drogados, em situações horríveis, horrendas, que estão esqueléticos, porque a droga ela atrapalha até a fome deles, e muitos estão ali e não querem trabalhar, não trabalham. Quando levantam com dificuldade, não conseguem pegar um saco de cimento nas mãos, homens, estou falando. Um dia eu vi um grupo de jovens, tinha uns 8, um carro de um rapaz lá não estava pegando no tranco, eles foram empurrar. Meu irmão, dos 8 ali uns 4 caíram no chão, os outros 4 que ficou não conseguiram continuar empurrando o carro. A situação. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem muita gente que dentro da casa do Senhor está ali, mas espiritualmente ele está com esses moradores de rua, está nos farrapos, roupas nos farrapos espirituais, porque não tem trabalhado na seara do Senhor. E uma coisa eu digo para os irmãos, que eu comparo até a escala da igreja para você. E reclama da escala da igreja. Ela está enquadrada na palavra do Senhor, lá em Mateus. Glória a Deus. A parábola dos talentos. Deus deu para uns 5 talentos. Para o outro o Senhor deu 2. E para o último ele deu 1 talento só. O primeiro diz a palavra do Senhor que ele correu rapidamente com 5 talentos e procurou granjear. Procurou lucrar aqueles 5. O segundo diz que ele já foi com a intenção também de lucrar. Mas o último, o que ele fez? Pegou o talento, eu vou esconder, enterrou o talento ali. Ele deixou de trabalhar. Ele não quis trabalhar. Quando o Senhor voltou, o que o Senhor fez? Bom servo, eu te dei 5. Você conseguiu mais 5. Meus parabéns. Toque, fique. Pegou o segundo. Você também conseguiu? Parabéns. Chegou no último, que tinha apenas 1. Eu te dei 1 talento. O que você fez? Ah, Senhor, eu sei que tu és homem, que é bravo, que você tem justiça. Eu fiquei com medo, com temor, pela sua retidão, do jeito que você é. Então eu escondi, mas está aqui aquilo que é teu. Maldito. Porque a palavra de Deus diz, por que você não foi nem levar para os banqueiros para correr juros? Por que você não foi tentar fazer alguma coisa? Tem gente que eu falo que serve ao Senhor, não por amor à obra pelo Senhor Jesus Cristo, mas porque tem medo de ir para o inferno. Você não pode servir o Senhor Jesus Cristo com medo de ir para o inferno. Você tem que servir o Senhor Jesus Cristo com amor e alegria pelo que Ele é, a sua vida. Aleluia! E quando você esconde aquilo que Deus te deu na tua vida, você acha que Deus vai ser bonzinho com você no grande dia? Ele vai falar a mesma coisa para você, não importa quem você seja. Maldito servo, afaste de mim que eu não te conheço. Aleluia, Jesus. Ah, mas Senhor, mas eu fazia parte, Senhor. Igual aquele que pegou um talento. Senhor, eu trabalhava para você. Eu peguei um talento. Muitos vão falar, Senhor, eu trabalhava. Senhor, eu estava na igreja, eu louvava, eu fazia parte do grupo. Senhor, eu cheguei até a pregar na igreja, Senhor. Eu peguei liderança, eu peguei um cargo, eu subi. Maldito, apartai de mim que eu não te conheço. Isso é a maior vergonha que um crente pode passar, é neste dia, não é aqui nessa terra, não, amados irmãos, quando as pessoas falam assim, nossa, aquele irmão lá é crente, mas é pobrezinho, né? Acho que Deus não está muito abençoando ele, não. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque quando eu falo isso para você, os olhos estão tapados, porque espiritualmente você pode estar enriquecido pelo poder do Senhor, nosso Deus, aleluia. Oh, glorioso Deus. E temos Salomão, o homem mais sábio, que nós temos pela palavra do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor Jesus. Ele fala, ó preguiçoso, vai ter com quem? Com um bicho preguiça? Não, vai ter com quem? Com as formigas. Elas trabalham todos os momentos, não param. Também na palavra dele, ele continuando, esse mesmo capítulo ali fala,
Olha, ó preguiçoso. Você vai se empobrecer no teu sono. É um sono aqui, é um sono ali, cai ali. E quando pensar que não, a tua pobreza, a tua miséria virá como um ladrão. Porque você não tem feito aonde ganhar. Cuidado com o mundo com o sono. O sono ele é bom para descansar à noite para nós. Mas o sono não pode ser o motivo da sua vida. É apenas para descansar o seu corpo. Mesma coisa espiritualmente, amados irmãos. Nossa vida está aqui. Você tem as ferramentas na sua mão. Você tem a Bíblia. Você tem aqui ministros de Deus. Você tem a igreja para louvar o Senhor. Você tem os irmãos aqui. Mas se você não souber viver nessa união, nesse maquinário aqui, você vai enferrujar. E quando uma peça do maquinário ela enferruja, ou ela quebra, ela não presta mais, é jogada fora, é descartada. E Deus não tem dó. Deus chegou para Moisés e falou assim, ó, desce, porque o povo que eu tirei do Egito tá lá, ó, tá tudo pecando. Ó, eu vou exterminar todos esses. E vou fazer de ti uma outra grande nação. Moisés teve que interceder por eles. O povo jogou para Moisés e Deus jogou em cima de Moisés. Irmãos, Deus, aquele que não poupou o seu filho, você acha que ele vai ter misericórdia da minha vida, que sou pecador, se eu não me ajustar diante de Deus? Eu tenho que me ajustar diante de Deus, amados irmãos. Pense sempre assim. Se o Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, estava aqui na terra, Deus não passou o cálice, como ele pediu, 2 vezes ali no monte, você acha que a sua vida, você vai conseguir pedir para o Senhor passar as suas dificuldades? Você acha que você vai conseguir pedir para o Senhor para ficar na tua casa, sem trabalhar e ganhando muito dinheiro? Quem lembra de alguém na palavra do Senhor, que não trabalhou, e viveu a vida, muito bem, sem precisar trabalhar? Quem? Fala um. Ah, pastor, lembra da mulher lá do azeite, que Deus multiplicou o azeite dela? Ela não precisou trabalhar. Quem disse que ela não precisou trabalhar? Vá, recolhe os vasos, todos emprestados, o quanto mais que você puder. Traz, enche. Agora você vai e vende. Vender é trabalhar. E buscar é trabalhar. Tudo é trabalhar para o Senhor. Não tem para onde você fugir. Graças a Deus, pastor. Então, estou finalizando, amados irmãos. Quando nós fomos para a glória, quando eu morrer, ou Jesus Cristo vier buscar o seu povo, graças a Deus, eu vou para o céu. E lá não vou precisar trabalhar. Engano seu. Lá na glória você vai trabalhar também. Porque se na santidade Adão trabalhava, na glória iremos trabalhar. Não fala que iremos louvar com os anjos. Estamos trabalhando. Louvar. Entendeu, irmãos? A palavra trabalhar, ela tem que gerar um novo significado na tua vida. O trabalhar não é só que você fala tem que trabalhar hoje. O trabalhar é algo que agrada a Deus, que agrada a personalidade da sua vida, que edifica. Vamos trabalhar para o Senhor, mas dessa vez, sem canseira, dessa vez, sem tristeza, sem preocupação. Trabalhar com alegria. E se você trabalha aqui nessa terra, para a obra do Senhor, espiritualmente, com alegria, se aqui que é difícil você consegue, muito mais você será coroado lá na glória. Porque lá vai ser fácil. Lá não terá tristeza, não terá lágrimas. Aqui você tem lágrimas, tristeza, perseguições, dores, enfermidades, doenças. Se aqui você na prova você consegue, você mostra que você é forte diante de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, até aquele que está desempregado vai procurar um emprego, não é verdade? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor Jesus.